você ver. Vamos lá! Toma! Salve! Saboroso de novo para mais um vídeo aqui de resumão de anime no canal, rapaziada. E hoje vai ser diferente porque eu vou falar somente de um episódio, mais especificamente o episódio 13 de Gachiakuta. Não tinha como não querer falar sobre ele depois de tudo que aconteceu nesse anime. Tanto a representação de amor doentia que foi forçada na Amo por um dos givers mais bizarros da história, quanto o crescimento do Rudo e reviravoltas do episódio foram suficientes para eu botar a mão na massa para fazer esse vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like para eu fazer mais vídeos desse tipo. Cara, eu vou ser sincero, é uma das poucas vezes que eu me senti com uma agonia tremenda. Gachiakuta, mesmo sendo só um anime, tem uma construção de mundo absurda e dessa vez entregou uma crítica forte e necessária. Apesar dessa parte não ter um peso tão grande assim na trama principal, ela acerta demais em mostrar algo que a nossa sociedade costuma ignorar por completo. A autora trouxe esse passado da Amo de uma forma crua, simbólica e sem apelações desnecessárias, mas ainda assim muito marcante e dolorosa. Logo após ser derrotada pelos zeladores e Rudo ter agredido ela num ato de fúria, os ânimos se acalmam na sala e Amo começa a contar tudo o que eles queriam saber sobre as informações, revelando seu passado, uma história tão sombria quanto necessária para entender quem ela realmente era. Logo de cara ela é vendida por sua mãe na superfície para um cara falando que vai amá-la bastante, dizendo que ela seria muito sortuda a partir de agora. Então Amo acaba ficando muito feliz com uma criança inocente e as coisas parecem que vão dar certo pra garota. Enquanto essa conversa rola, ele tá pagando por ela ali. Após isso, ele leva a Amo para a torre na qual ela foi encontrada pelos zeladores e é aí que começa a distopia da vida de Amo. Uma realidade tão ruim da qual ela já nem se dá conta que é anormal. Desde pequena, Amo cresceu sem entender o que era certo ou errado. A educação que ela recebeu distorceu completamente sua visão de mundo. Ela achava até normal tudo que acontecia naquele lugar isolado. Enquanto anos passavam em silêncio, um dia ela pergunta pro cara que criou ela como ele conseguia todas as coisas que eles tinham, né? Porque era muita coisa que tinha na casa. Ele disse ser um traficante e ter poder de giver, algo que fazia os outros traficantes o odiarem só pelo fato de ter esse poder. Entre surtos psicológicos, ele acabou confessando se sentir rejeitado por todos naquela situação. E foi nesse desespero que ele se aproximou da garota, dizendo que o local onde eles viviam era usado para rituais antigos, enquanto falava para ela: "Vamos fazer aquele nosso ritual só nosso de sempre." Amo pede até para que ele pare de fazer esse tipo de coisa com ela, porque se sente muito desconfortável, pois seu coração bate forte e acaba sem conseguir respirar. Mesmo não sendo capaz de entender seus sentimentos naquela situação caótica, algo dentro da garota dizia que aquilo estava errado. Mas o homem distorcia suas emoções, dizendo que aquele sentimento era amor. Manipulada e confusa, ela começou a acreditar naquilo. Não porque entendia, mas porque era tudo que ela conhecia. Enquanto tudo aquilo rolava na sala, o tempo parou por alguns instantes na mente de Amo. E no silêncio a pureza dela foi apagada. Não de maneira explícita, mas nas cicatrizes invisíveis deixadas na mente de uma criança. O que restou ali não foi amor, nem carinho. Foi apenas a monstruosidade de um homem tentando preencher seu vazio com a destruição de outra alma. A agonia que eu senti vendo essa cena e interpretando desse jeito me deu até um arrepio na alma, mano. Porque mesmo sendo só um anime, aquilo reflete algo que acontece bastante no mundo real. Pessoas perversas se aproveitando de crianças sem escrúpulo nenhum, velho. Essa representação da autora fez com que todos sentíssemos, mesmo que indiretamente, a gravidade da situação na pele. E enquanto o silêncio na sala pairava, uma presença inesperada invadiu a sala. Um homem mascarado, o mesmo que matou o pai do Rudo, chegava no local com comparsa. Para impedir que invadissem sua casa, o traficante parte para cima usando seu utensílio personalíssimo, mas logo é derrotado vendo a diferença avassaladora de força que eles tinham, percebendo que nunca teve chance de vitória. Já a garota sem chão mal conseguia acompanhar o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Em seguida, eles tomam um objeto personalíssimo e o entregam a Amo, como um ato de consolo pelo que ela teve que passar, na intenção de dar força para ela superar aquela situação. O mascarado diz que aquelas botas seriam capazes de preencher o buraco deixado no seu coração e que elas combinam com Amo. Naquela situação, eles partem em direção a algo além do conhecimento da garota, mas antes de ir, ele pede para que ela cuide muito bem da bota até o momento em que ele voltar. E quando Amo se vira, asas enormes abrem na sua frente, ficando completamente impressionada com o que viu. Ela fala toda alegre com seu pai sobre os homens na verdade serem anjos, mas tudo que ele é capaz de ver naquele momento são as mãos da Amo na sua bota e parte para cima dela xingando, pisoteando e chamando ela de lado. Enquanto isso acontece, Amo percebe mudanças em sua vida, notando uma estranheza no seu coração, voltando a sentir aos poucos as coisas que ela deixou de sentir por conta da bota, associando que elas combinam com ela e que agora a pertencem, ativando o objeto personalíssimo de um modo nunca visto até agora, já que ela não possuía nenhum vínculo com o objeto direto até o momento em que ele foi entregue a ela. Enquanto ela contava tudo sobre o que eles queriam saber, Rudo aparece novamente com a cabeça no lugar e em frente a Amo para ouvir sua história. Então ela continua a falar
sobre o que aconteceu. Seu pai, surpreso, pergunta como alguém sem vínculo nenhum com o objeto personalíssimo foi capaz de ativar esse poder sem ser o próprio dono. Ela diz não saber o significado de um utensílio personalíssimo, mas após as palavras do mascarado se sente muito completa com as botas e pede para ficar com elas. Mesmo após tudo que ela diz, ele continua tentando pegar a bota a todo custo e enquanto discutem ele acaba partindo para a violência, mas dessa vez as coisas ocorrem de maneira um pouco diferente, já que Amo luta a todo custo para poder ter o par. No fim dessa luta, Amo acabou derrubando o pai da torre e ele acabou morrendo. A partir desse momento, ela começa a refletir sobre tudo que ocorreu na sua vida até agora e percebe as coisas ruins que aconteceram. Mesmo não sabendo como prosseguir, ela continuou tentando ser amada. Então um dia o anjo acabou retornando, mas no momento que ela viu, somente um deles voltou para a superfície. Então Zanca e os zeladores debatem sobre como isso foi possível, checando os fatos revelados até agora, e percebem algo estranho. O tempo do retorno bate exatamente com o aparecimento do Rudo na superfície. Enquanto o Rudo comemora o fato de estar mais próximo de encontrar seu inimigo, A carinha dele! Amo diz que Rudo é igual a ela, pois as luvas que estão com ele fazem seu coração mais humano, que seus objetos combinam com pessoas que têm pedaços faltando em si, e como eles são capazes de preencher o buraco dentro deles. Ela foi capaz de recuperar todos os sentimentos que ela devia ter, e voltar a ser humana fez entender tudo o que aconteceu com ela, percebendo sua solidão diante de tudo, chocando Rudo com sua realidade e medo de sair do lugar que ela estava. Contando suas experiências que teve com quem se relacionou até agora, ela diz que ele não deve pedir desculpa, pois eles são iguais. Em um mundo incapaz de mudar, todos só sabem levantar a mão para bater nos outros, e por isso esse mundo vai continuar desse jeito. Mas para poder se relacionar com outras pessoas, eles têm que aprender o momento de estender as mãos para essas pessoas, e Rudo diz que quer aprender a fazer isso junto dela. Após tudo que rolou no episódio, eles se despedem e partem com informações novas para a base. Quando Amo fecha a porta de casa, um dos arruaceiros aparece para roubar o objeto personalíssimo da Amo. E mais, o chefe da organização também aparece, começando a botar seu plano em ação. Será que esse cara tem alguma ligação com o assassino do Regito? De longe, esse foi o episódio mais satisfatório de Gattaca, na minha opinião, com o melhor desenvolvimento até agora, demonstrando a história da Amo, o aprendizado e a reflexão que ela teve depois de tudo que passou, e o quanto palavras e ações são capazes de fazer uma pessoa evoluir, como o Rudo sendo capaz de desenvolver empatia no momento em que ele poderia surtar com a raiva que ele sentia, tendo que pela primeira vez ele teve uma notícia de como atravessar a fronteira como o paradeiro do assassino que pode estar mais próximo do que parece. Eu espero trazer um resumão mais pra frente sobre o anime, e caso vocês gostem da ideia, não esquece de deixar o like e comentar bastante para que eu possa me empenhar 100% em trazer esse conteúdo de uma forma bem da hora e completinha para vocês. Valeu por assistir até aqui, até a próxima, falou!